Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos as verdades espirituais que transformam vidas e trazem um propósito mais profundo para cada um de nós. Aqui mergulhamos em temas que revelam como o Espírito Santo pode agir de maneira poderosa e pessoal em nosso dia a dia, mostrando que a fé não é apenas uma crença, mas uma experiência viva que transforma o coração. Hoje vamos falar sobre os 12 hábitos que identificam uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu te encorajo a assistir até o final, porque cada um desses hábitos traz ensinamentos valiosos que podem te ajudar a viver de maneira mais alinhada com a vontade de Deus. Desde a intimidade com Deus até o poder do perdão e a paz que transcende, você verá como o Espírito Santo molda e guia aqueles que se entregam a Ele. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, e se esse vídeo falar ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. Prepare-se para se inspirar e descobrir como esses hábitos podem fazer parte da sua vida. Você já se perguntou como reconhecer alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo? Imagine uma vida em que cada atitude, cada palavra, cada pensamento é guiado por uma força maior, uma presença constante que transforma o ser humano de dentro para fora. Hoje vamos explorar os 12 hábitos que não apenas definem essas pessoas, mas que também revelam como o Espírito Santo se manifesta na vida de quem se entrega a Ele. Esses hábitos, muito além das aparências, revelam a profundidade de uma vida em comunhão com Deus. Ao longo deste vídeo, cada hábito será um pedaço dessa jornada espiritual, e você verá que alguns desses comportamentos são mais desafiadores do que se imagina. Vamos mergulhar nas características que fazem essas pessoas se destacarem e por que elas inspiram tantos que estão ao seu redor. Mas atenção, alguns desses hábitos talvez revelem áreas da sua vida que ainda precisam de crescimento. Portanto, acompanhe até o fim e descubra como cada um desses hábitos pode te aproximar de uma vida plena e transformada. Imagine uma pessoa para quem a oração é tão natural quanto respirar. Alguém que não reserva tempo para falar com Deus apenas em momentos de necessidade, mas que vive em uma comunhão constante, onde cada pensamento, cada ação e cada decisão são guiados pela presença divina. Essa intimidade é algo raro e profundo, não é construída da noite para o dia, mas cultivada ao longo de uma caminhada diária de fé. Para uma pessoa cheia do Espírito Santo, orar não é apenas falar, mas também ouvir. Ela entende que em meio ao silêncio, Deus também se comunica. Ela descansa na presença do Pai, reconhecendo que quanto mais se aproxima dele, mais percebe o quanto é dependente de sua graça. E nesse relacionamento contínuo, ela encontra forças, respostas e paz. Essa intimidade não a torna imune às dificuldades, mas a faz enxergar a vida de uma maneira que transcende as circunstâncias. Ela se torna uma fonte de luz e esperança para aqueles ao seu redor. Para quem é guiado pelo Espírito, a Bíblia não é apenas um livro, é uma fonte de vida e um guia espiritual que ilumina o caminho. Ler as Escrituras torna-se um hábito essencial e diário, uma busca incessante por sabedoria e compreensão da vontade de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo entende que cada versículo contém poder e verdade, que vão muito além do que os olhos podem ver. Ela sabe que ao meditar nas Escrituras está aprofundando seu relacionamento com Deus, absorvendo cada lição e cada promessa ali contida. Cada leitura é uma oportunidade para o Espírito agir, para mostrar algo novo, para abrir os olhos e o coração. Ao buscar entendimento, essa pessoa também busca transformação, aplicando os ensinamentos da Bíblia em sua vida, nas pequenas e nas grandes decisões. A palavra de Deus torna-se uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho, guiando-a em direção a um propósito eterno. Perdoar é um dos atos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais difíceis para o ser humano. Mas para alguém que vive cheio do Espírito Santo, o perdão não é uma escolha opcional. É uma decisão consciente, uma marca visível de sua fé. Essas pessoas compreendem que para que o Espírito opere em suas vidas, precisam liberar o peso das mágoas e ressentimentos. O perdão é a chave que as liberta das correntes da amargura e as aproxima da paz. Para elas, perdoar não significa esquecer ou ignorar as feridas, mas sim libertar-se do desejo de vingança, entregando tudo nas mãos de Deus. Ao escolher perdoar, elas escolhem refletir a misericórdia de Cristo, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Este hábito transforma suas relações, promovendo reconciliação e cura, e permitindo que o amor de Deus seja visto de forma ainda mais clara em suas vidas. No mundo dominado pela busca por reconhecimento e autopromoção, aqueles cheios do Espírito Santo se destacam pela humildade genuína e pela simplicidade de caráter.
Eles não buscam os holofotes, nem desejam ser exaltados, em vez disso colocam-se como servos, conscientes de que cada dom, cada habilidade e cada vitória vem exclusivamente de Deus. A humildade é uma marca tão evidente que a presença dessas pessoas é quase imperceptível, mas profundamente impactante. A simplicidade de suas ações e palavras contrasta com a superficialidade e o egoísmo que prevalecem ao redor. Esses indivíduos compreendem que quanto mais se esvaziam de si mesmos, mais são preenchidos pelo Espírito. Essa humildade não é fraqueza, mas uma força que atrai e inspira, e faz com que aqueles ao seu redor sintam o amor de Deus em cada gesto e palavra. Diante de um mundo em constante mudança e incerteza, a paz de uma pessoa cheia do Espírito Santo é um fenômeno quase incompreensível. Essa paz não é baseada na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está no controle de tudo. Não importa o quão turbulentas sejam as circunstâncias, essas pessoas são guiadas por uma tranquilidade que excede o entendimento humano. Elas não são abaladas pelo medo ou pela ansiedade, pois sabem que seu fundamento está em algo muito maior do que este mundo pode oferecer. Essa paz é contagiante, ela inspira e acalma todos ao seu redor. Não é raro que outras pessoas busquem sua companhia para encontrar consolo e esperança, pois a paz que elas carregam é um reflexo direto da presença do Espírito Santo em suas vidas. Essa é a paz que vem da confiança total em Deus, a paz que guarda o coração e a mente daqueles que se rendem ao Espírito. Para uma pessoa cheia do Espírito Santo, a generosidade não é restrita a recursos materiais, é uma expressão de amor e cuidado que transcende o que é visível. Essas pessoas não dão esperando algo em troca, pois seu desejo é simplesmente refletir o caráter de Cristo em sua vida. A generosidade vai além de ajudar financeiramente, elas dedicam tempo, atenção, palavras de encorajamento, e até mesmo ombros para consolar. São como canais que permitem o fluxo do amor de Deus na vida dos outros. Para elas, cada ato de bondade é uma chance de mostrar a graça de Deus de forma prática e tangível. Sabem que tudo o que possuem é uma dádiva divina, e ao compartilhar o que têm, permitem que o Espírito atue e inspire aqueles ao seu redor. Para alguém cheio do Espírito Santo, o desejo de compartilhar o amor de Cristo é intenso e natural, como uma chama que nunca se apaga. Essas pessoas não evangelizam apenas com palavras, mas com a própria vida. A maneira como vivem, amam e servem é uma mensagem silenciosa que atrai e desperta curiosidade nos outros. Elas não veem a evangelização como uma tarefa difícil ou um fardo, para elas, é um privilégio e uma responsabilidade. Quando encontram alguém que ainda não conhece a mensagem de Cristo, sentem um ardor no coração e uma urgência para compartilhar a verdade. E elas não falam de forma impositiva, mas com empatia, entendendo a jornada pessoal de cada um. A presença do Espírito Santo em suas vidas é tão forte que muitas vezes basta um encontro, uma conversa ou um gesto de bondade para plantar uma semente no coração das pessoas ao seu redor. Elas vivem o Evangelho todos os dias e a autenticidade de sua fé é o que torna seu testemunho tão poderoso e eficaz. Aqueles cheios do Espírito Santo possuem uma sensibilidade profunda para distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Esse discernimento é resultado da atuação direta do Espírito, que os orienta a viver de forma íntegra e honesta em todas as áreas da vida. O amor pela justiça e pela verdade os torna imunes à corrupção e à mentira, características que muitas vezes são aceitas pelo mundo como parte do cotidiano. Para essas pessoas, o padrão moral de Deus é inegociável. Elas defendem a verdade mesmo quando isso as coloca em desvantagem ou as afasta de certas amizades. Mas essa postura de justiça e integridade não é arrogante, é humilde e corajosa. Elas se tornam um exemplo vivo para os outros, mostrando que é possível viver de acordo com os princípios de Deus em um mundo caído. Em cada decisão, essas pessoas se perguntam o que é agradável a Deus e seguem esse caminho, mesmo que seja o mais difícil. Há uma diferença marcante entre a alegria que depende de circunstâncias e a alegria que vem do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo experimenta uma alegria profunda e constante, que transcende qualquer situação ou dificuldade. Essa alegria não se abala em tempos de dor, perda ou desafios, pois está firmada na presença de Deus. Ela não é apenas uma emoção passageira, mas um estado de espírito que reflete uma confiança inabalável em Deus e em suas promessas. Mesmo quando enfrentam momentos difíceis, essas pessoas mantêm um sorriso sincero e uma esperança que inspira aqueles ao seu redor. Elas não são movidas pelas oscilações da vida, pois sabem que a alegria do Senhor é a sua força. Essa alegria também se manifesta em gratidão e louvor, independentemente das circunstâncias.
Pessoas ao seu redor frequentemente se perguntam como conseguem ser tão felizes e esperançosas, e a resposta está em sua profunda conexão com Deus. O autocontrole é um dos frutos do Espírito e se manifesta de forma poderosa na vida de quem está cheio dele. Essas pessoas possuem uma capacidade impressionante de controlar suas palavras, pensamentos e ações, mantendo a calma e a paciência mesmo nas situações mais adversas. Elas compreendem que o autocontrole é fundamental para refletir o caráter de Cristo e, por isso, evitam atitudes impulsivas ou reações emocionais descontroladas. Com disciplina, elas escolhem diariamente seguir o que é bom, evitando aquilo que possa prejudicar seu relacionamento com Deus e com os outros. Essa disciplina se aplica também em áreas como a alimentação, o uso do tempo e até mesmo o cuidado com o corpo e a mente. Para elas, viver de forma equilibrada é uma forma de honrar o espírito que habita nelas. Esse autocontrole é um reflexo da entrega total de suas vontades a Deus e da confiança de que Ele sabe o que é melhor em cada momento. Uma das marcas mais profundas de alguém cheio do Espírito Santo é sua capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus em meio ao caos. Essas pessoas possuem uma sensibilidade aguçada para perceber a direção do Espírito, mesmo quando tudo ao redor parece confuso ou incerto. Elas não tomam decisões importantes sem buscar primeiro a orientação divina, pois sabem que o Espírito Santo está ali para guiá-las em cada passo. Essa sensibilidade é fruto de uma vida de intimidade e oração constante, onde a voz de Deus se torna familiar e clara. Mesmo nos momentos de silêncio, elas aprendem a esperar e confiar, pois sabem que o tempo de Deus é perfeito. Essa habilidade de discernimento também as protege de armadilhas espirituais e as ajuda a evitar caminhos que poderiam prejudicar sua fé. Para elas, cada dia é uma oportunidade de ouvir a Deus e seguir a sua direção, e essa dependência total do Espírito as torna sábias e seguras em suas decisões. Para uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gratidão é uma resposta natural e constante, uma expressão de um coração que reconhece a bondade e a fidelidade de Deus em todas as coisas. Essas pessoas não são gratas apenas pelos grandes feitos ou bênçãos materiais, elas veem a mão de Deus em cada detalhe da vida. Desde as pequenas alegrias diárias até as lições aprendidas nos momentos difíceis. A gratidão vai além de palavras ou gestos, pois se transforma em uma postura de vida que exalta a Deus em qualquer circunstância. Elas vivem em um estado de louvor, conscientes de que tudo o que possuem e tudo o que são vem dele. Essa atitude de gratidão atrai o favor de Deus e inspira os outros a olharem para a vida com um coração mais grato. Elas são exemplos vivos de que, independentemente do que aconteça, há sempre um motivo para louvar, pois sabem que Deus é fiel e nunca falha. Esses 12 hábitos são mais do que simples comportamentos, eles são sinais de uma vida transformada e moldada pela presença do Espírito Santo. Eles mostram que ser cheio do Espírito não é sobre perfeição, mas sobre uma busca contínua por refletir o caráter de Cristo. Se você deseja experimentar essa transformação, comece pedindo a Deus que lhe ajude a cultivar cada um desses hábitos. Essa caminhada não é fácil, mas é repleta de significado e propósito. Que tal permitir que o Espírito Santo guie cada passo seu? Afinal, o maior desejo de Deus é habitar em nossos corações, moldando-nos dia a dia para sermos uma luz que brilha em meio à escuridão. Que esses 12 hábitos te inspirem a buscar uma vida mais próxima de Deus e mais cheia do seu amor e paz.